Olá, meu amigo, minha amiga. A roda da história do mundo está girando. E esse fato está deixando algumas criaturas aqui no nosso país com um desespero muito grande. Até porque eles estavam canalizando todas as suas energias para fazer com que essa roda girasse para trás. Mas não está dando certo, não. Eu vou conversar aqui com vocês sobre os últimos acontecimentos políticos aqui no Brasil, algumas situações que estão acontecendo fora do nosso país, mas que têm relação direta com fatos que acontecem aqui no nosso país. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já somos 943 mil pessoas inscritas e conectadas aqui através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. São formas de fazer cada vez mais pessoas se interessem por algumas questões que estão acontecendo aqui no nosso país e em outras partes do mundo, né? Não esqueça de dar seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas? Vamos lá. Em primeiro lugar, né, colocando aqui essa contradição, né? A extrema-direita e o bolsonarismo aqui no Brasil, eles ficaram absolutamente calados com esse fato que se deu nos Estados Unidos, né? A substituição agora de Joe Biden por Kamala Harris para disputa nas eleições presidenciais norte-americanas. Para essa gente, que é muito distorcida da cabeça, eles acham ali que é um conflito ou uma disputa entre direita e esquerda. Gente, não existe. Quem ganha as eleições nos Estados Unidos é os Estados Unidos. É o governo americano, são os interesses de corporações norte-americanas. Aí é difícil. Como é que você vai classificar um conjunto de corporações que colocam milhões de dólares numa campanha como corporações de esquerda e outro conjunto de corporações que também colocam milhões de dólares numa outra campanha como de direita? É muito complicado. Eles são todos de um sistema econômico capitalista que visam cada vez mais os interesses desses grupos econômicos. É bem verdade que um presidente norte-americano ele pode ter uma postura política mais voltada, né, a posições que são identificadas como humanistas, de esquerda, progressista, e outros que a gente pode ter também figuras absolutamente neandertalescas, figuras autoritárias com discurso retrógrado, discurso anticivilizatório, que está acontecendo por lá, mas acontece em outras partes do mundo e aqui no nosso país, que a gente tem visto tanto aqui, né, ultimamente. Pois bem, essa gente está muito decepcionada, porque eles atacaram tanto o Joe Biden, né, como sendo uma figura de esquerda, enfim, que era um idoso, uma pessoa que não estava bem de saúde, e agora o discurso virou, né? A gente está vendo situações como essa aqui, ó. Isso tudo diante de um silêncio da extrema-direita aqui no nosso país muito grande, né? Matéria hoje do jornalão aqui, do Globo, está sendo reverberada também por vários outros jornais, né? Questões sobre saúde de Trump vêm à tona. Não é só a saúde mental, não. Está se verificando ali a condição física de Trump, né? A pessoa acima do peso, que não faz exercícios. Ele toma 14 latinhas de Coca Diet todos os dias, né? Então, haja ali substância química correndo para dentro do organismo da criatura, né? Ex-presidente garante ser extremamente saudável, mas gafes se tornam rotina em discursos e declarações à imprensa. Republicano é conhecido por não fazer exercícios, ser fã de fast food e beber de 12 a 14 latas de Coca-Cola Diet por dia. Então, meu amigo e minha amiga, a criatura está com a saúde aí contra qualquer tipo de recomendação médica, né, que você conhece muito bem. E aí o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, reclamou. Eles estavam todos calados, mas agora vieram à tona, né? É muita canalice. Até ontem era etarismo falar que Biden era velho ou incapaz. Hoje já começa a campanha para chamar atenção sobre a idade de Trump. Uma dica para o eleitor: se a grande mídia está a favor de um candidato, vote no outro, né? Essa gente do bolsonarismo, eles têm essa mania muito grande de achar que eles são contra o sistema. Todas as pessoas de direita são contra o sistema. Mas os fatos, eles conspiram contra tudo isso que eles dizem, porque não existe nada mais grudunhado ali, mais entranhado com o sistema do que as pautas da extrema-direita. Então, o Bolsonaro, hoje, ele publicou nas suas redes, depois da infâmia que ele fez ontem, né, de ter publicado um vídeo de quase 8 anos atrás, mostrando ali a morte, né, de criminosos durante um assalto
enfim, e coloca isso assim de uma maneira absolutamente tranquila, né? Como se isso contribuísse de alguma maneira para algum tipo de apontamento de solução civilizada ou civilizatória para esse tipo de situação, esse tipo de chaga que acontece em países como o nosso aqui durante tanto tempo, né? Enfim, e hoje ele publicou, né, aqui um vídeo com o ultradireitista Coppola, né, é o nome fantasia dele, o Caio Coppola, que faz o mesmo tipo de discurso, já apontando que Kamala Harris pode vencer nos Estados Unidos. Mas aí ele compara a Kamala com o Bolsonaro, quer dizer, o Trump com o Bolsonaro, como figuras que lutariam contra o sistema, sendo que Kamala seria do sistema, né? Ou seria a representante desse sistema. Vamos acompanhar aqui um trechinho. Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que o Trump tem mais chances, mas a questão que não quer calar é outra. Será que a Kamala pode derrotar Trump? E a resposta é sim, claro que pode, porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente Joe Biden, é a candidata do sistema. Eu queria saber dessa gente o seguinte. Então, nos Estados Unidos, a Kamala é do sistema. E o Trump, ele não é de sistema algum. Ele é um cara contra o sistema. Mas contra qual sistema, senhor Caio Coppola? Que liberdade, né? Que libertação desse sistema Trump representaria? O que ele livraria o povo norte-americano? De qual sistema? Então eles ficam jogando essas sandices e aí o bolsonarismo reproduzindo isso como se o Bolsonaro aqui no Brasil também fosse o candidato antissistema e o Lula fosse o candidato do sistema. Bom, se o Bolsonaro era o cara antissistema, algumas perguntas merecem algumas respostas, né? Por que não se mexeu na questão da estrutura da economia do nosso país, que certamente beneficia o sistema? O Bolsonaro enfrentou banco, os bancos ganharam menos com o governo Bolsonaro, ele fez algum tipo de interferência em relação a isso. Ele atuou contra as privatizações que beneficiaram cada vez mais grupos econômicos. Ele favoreceu a sociedade brasileira, os aposentados aqui no nosso país tiveram uma aposentadoria mais justa, mais digna, os trabalhadores aumentaram a sua renda, melhoraram as condições de vida para a sociedade brasileira, na saúde, na educação, no saneamento básico? Não. Então, contra que sistema Bolsonaro lutou? Ele engordou uma corja, né? Não tem como a gente falar de outra maneira, que ele conseguiu tirar das Forças Armadas para dentro do governo, multiplicando o salário dessas criaturas. Ele teve ali entranhado com os mais inescrupulosos líderes religiosos aqui no nosso país, que não são contra sistema. O senhor Malafaia, ele é contra sistema? Ele faz algum tipo de crítica a políticas econômicas que a extrema-direita implementou aqui no nosso país com o Paulo Guedes. Eles criticam a questão da defasagem da educação, eles apontam algum tipo de solução para o nosso país na questão da habitação, do saneamento básico, da saúde? Não. Não entram nessa discussão. A discussão sempre é balizada, né, ou baseada, melhor dizendo, em aspectos morais e fazendo com que a sociedade fique cada vez mais alienada sem entender que as coisas da nossa realidade concreta não são alteradas por pensamentos ou por orações. São alteradas pela ação concreta dos homens que estão com poder aqui no nosso país. Então, que sistema é esse que essa gente disse que o Bolsonaro luta, né? Na verdade, ele lucra, né? Ele colocou todos os filhos dentro de um sistema, mas colocou dentro de um sistema corrompendo ainda mais aquilo que já tem uma série de brechas para corrupção, né? Fazendo com que o clã se enriquecesse com base numa série de negócios e negociatas escusas que aconteceram no governo dele em todos os planos, né? Então, é um discurso muito pilantra, né? Bom, e aqui do lado, a pilantragem vai também caindo em desgraça, só que a extrema-direita aqui também está se fazendo de desentendida, né? Lua de mel entre Milei e mercado acaba após dúvidas sobre plano econômico. Medidas tomadas pelo governo para frear a desvalorização do peso são questionadas por investidores. Gente, estão soltando a mão da criatura, tá? Tem debates aqui, situações incríveis estão acontecendo na Argentina, né? Mas situações muito trágicas também, né? Eu quero ver onde é que vai ficar a cara dessa gente da extrema-direita aqui no Brasil depois que a vaca da Argentina for literalmente pro brejo de uma vez por todas, né? Vamos acompanhar aqui. En una guerra, en una pandemia, en una hiperinflación,
tenés caídas de esta magnitud. Nunca antes, y lo subrayo, nunca antes por una política deliberada. Por que o debate está girando aqui? Está dizendo o seguinte, olha, a crise que está acontecendo na Argentina não é comparável a nenhuma guerra, nenhuma hecatombe, nenhuma catástrofe. Nunca se teve na Argentina uma queda econômica tão acentuada sem ser por razões naturais, né? Desastres, guerras, não. É por política econômica de um governante psicopata, sociopata, que está entregando as riquezas da Argentina de mão beijada para os grupos econômicos, como fez a direita aqui no nosso país, a extrema-direita aqui no nosso país. Bom, e aí o que acontece? Um fato surreal. O Milei, na calada da noite, pegou as reservas, uma parte das reservas de ouro da Argentina. Gente, acreditem se quiserem. Mandou colocar esse ouro dentro de um carro forte. O carro forte foi até para o aeroporto e embarcou uma quantidade enorme de ouro em aviões da British Airways, né? Aviões britânicos que levaram esse ouro para serem depositados em bancos na Inglaterra. Dá para acreditar um país que até algumas décadas atrás estava em guerra contra a Argentina? Então, isso tudo foi feito sem a menor transparência. O dinheiro foi mandado lá para fora e isso está colocando argentinos assim, sem acreditar. Como é que pode? O cara pegou ouro na calada da noite. Gente, veja aqui esse comentário aqui desse analista aqui nesse programa de TV. Decisiones no deben ser discutidas en otro ámbito, no deben ser solamente jurisdicción de una persona, porque esto no es el patrimonio de un gobierno, es el patrimonio de un país. Bien, cuando usted tiene que tomar, perdón la interrupción, deuda. Então, o analista está dizendo aqui, olha, gente, não precisa ser muito especializado em economia, né? O ouro que o Milei mandou para a Inglaterra não pertence ao Milei nem ao governo do Milei, pertence ao povo da Argentina. Só que está sendo dilapidado, né? Então a situação para a criatura lá está ficando cada vez mais insustentável. Cada vez mais a gente escuta vozes dizendo, olha, ele não chega até o final do mandato. Tem gente dizendo que ele não chega até o final desse ano, apesar de todo o apoio da grande mídia, do grande poder econômico na Argentina, fora da Argentina, enfim. Porque o povo está literalmente sendo jogado na miséria, mas aos milhões, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tem muita coisa acontecendo. Um grande abraço, até lá. Tchau.